Tecnologia desenvolvida e fabricada por brasileiros para ajudar o mundo a enfrentar os desafios climáticos atuais. Esse é um resumo de uma história bem interessante que a gente vai conhecer agora em detalhes. Estamos falando da FieldPro, uma empresa de inteligência climática e ciência de dados que foi criada em 2018. A nossa conversa é com o Yuri Martinez. O Yuri responde pelo núcleo comercial da empresa, fala com a gente a partir de agora à distância, né, aqui pela nossa conversa por aplicativo. Ô, Yuri, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Expedição Agro e a gente gostaria de começar essa nossa conversa, Yuri, você explicando para a gente um pouco dessa história. Como é que começou, né, de onde vocês partiram para chegar a esse resultado de sucesso que vocês têm hoje, Yuri? Primeiro, um prazer enorme estar falando aqui com você, Francisco. Obrigado pela oportunidade, em nome de toda a FieldPro. Vamos lá, como que a empresa começou? O nosso fundador, eu sou gerente comercial hoje aqui na empresa, e o nosso fundador, o Ricardo Sodré, ele morou muito tempo no Canadá e nos Estados Unidos, criou algumas empresas lá fora, e quando ele voltou para o Brasil, alguns anos atrás, ele viu uma necessidade do produtor brasileiro, da agropecuária brasileira, em lidar um pouco melhor com dados de clima e previsão de tempo. E aí ele veio para o Brasil, ele até morou algum tempo em algumas propriedades, fez algumas parcerias com cooperativas, principalmente do sul do país, e ele desenvolveu um produto revolucionário, né? A gente nem gosta de falar que a gente é uma estação meteorológica, porque estação meteorológica por si só é um conceito mais tradicional de um equipamento chumbado, que mede poucos dados, nem todos eles de forma precisa, que não tem muita interação com inteligência artificial, machine learning, nem nada disso. E aí ele criou a empresa, ele montou um time que é formado, em sua grande maioria, por engenheiros ligados à área de dados de software, hardware, firmware, aqui do ITA, da Poli e da Mauá, aqui de São Paulo, São José dos Campos e de São Paulo, né? Então, são engenheiros extremamente capacitados que hoje formam o nosso time. E aí a empresa surgiu, a gente começou a... Eu não estava aqui no começo, né? Eu entrei na FieldPro depois de o produto estar um pouco mais estabilizado, mas a empresa começou a procurar parcerias, como toda startup, começou a procurar parcerias, e já tinha um produto protótipo, né? A primeira versão do produto foi desenvolvida desenhada pelo Ricardo e produzida pelo time de engenharia que estava na época. E aí, depois disso, o negócio deslanchou. Ô Yuri, o nosso companheiro aqui de bancada, Emanuel Freire, que inclusive vocês, né, se conhecem bem de outras experiências, fala com você agora também a respeito dessa questão, não é, Emanuel? Tem outras curiosidades a respeito dessa startup que já é consolidada, já tem um trabalho com muitos resultados em todo o país. É verdade, Francisco. A relação com o Yuri é da época de faculdade, ele fez engenharia mecânica, fizemos engenharia junto em São Paulo e fico muito contente em ver o desenvolvimento, né, do Yuri e também dessa startup que é uma inovação tecnológica para o agro. Eu queria saber, Yuri, justamente isso. Qual que é o diferencial da FieldPro? Onde é que vocês se diferenciam? Qual a diferença de vocês para outros equipamentos climáticos, para outros aplicativos, para outras ferramentas que também nos dão a previsão do tempo? Mas qual a diferença do FieldPro? O que vocês fazem de diferente? Então, a FieldPro, a FieldPro é uma empresa de inteligência climática baseada em dados, tá? Baseada em inteligência de dados. Então, o que o cliente FieldPro tem de diferencial em relação às outras soluções do mercado? Primeira coisa, a gente fornece uma solução integrada. Então, alguns equipamentos do Brasil, elas vão trazer para os produtores dados de clima, outras dados de vegetação, outras dados de solo, alguma previsão do tempo de forma estatística por amostra, né? A nossa empresa, ela traz tudo isso junto e de uma forma integrada. Então, você tem um meio físico de coletar dados, que é a estação FieldPro, que todo mundo compra, né? Você recebe isso fisicamente na sua propriedade, só que ela é meramente um coletor de dados. Então, ela está constantemente coletando dados do clima, da vegetação e do solo. No dispositivo FieldPro já existem dois diferenciais. O primeiro é o único dispositivo do Brasil hoje
que consegue, em uma haste só, de uma forma bem simples, de uma forma bem robusta e unificar todos os tipos de dado de clima, solo e vegetação, tá? Então, você vai ter na mesma haste os dados de umidade, temperatura do solo, eletrocondutividade, salinidade do solo, ao mesmo tempo que você tem os dados de vegetação, então, evapotranspiração, molhamento foliar, graus dia, teor de clorofila, densidade vegetal, e você tem as medições de clima. E aí vem outra revolução do nosso equipamento, que é o nosso pluviômetro touch, que é um pluviômetro por impacto. Diferente de outros pluviômetros, que normalmente são de basco, de copinho, de acúmulo, né, que cai no copo, o copo tem um medidor de milímetros e mede quantos milímetros chover fechado, ele é uma carcaça fechada, e aí conforme a chuva bate nele, ele vai representar quantos milímetros choveram. E isso resolve muito dos problemas de manutenção de uma estação meteorológica, porque uma estação meteorológica tradicional, você precisa enviar uma pessoa lá para coletar os dados, para jogar a água fora que acumulou no copinho. Então, a nossa estação, você não precisa de nada disso, tá? Então, diferenciais da estação, eu acho que a gente tem 3, tá? A gente pode citar 3 aqui. Primeiro, dados de solo, que nenhuma outra estação tem numa coisa só, numa haste só. O pluviômetro por impacto e a falta de manutenção. A gente não necessita de manutenção de nenhuma forma, tá? Ô Yuri, você falou agora há pouco de mercado, e aí eu gostaria de saber exatamente como é que está a atuação da Field Pro. Onde está? Né? Onde pretende chegar? Quais são as expectativas, por exemplo, para esse ano de 2022 em relação a avanço no mercado brasileiro? Detalha para a gente, Yuri. A gente tá tendo um enorme grau de satisfação dos clientes, tá? Então, todos os clientes que a gente vê nas estações, eles adoram, tanto porque a Field Pro você tem acesso aos dados via aplicativo ou via notebook, né? Então, eles olham, na maioria das vezes eles olham pelo celular mesmo, pelo aplicativo, e estão todos muito felizes, tanto com a quantidade de dados que a Field Pro fornece, tanto com a forma que a gente permite que o cliente visualize os dados no aplicativo e no notebook, com a previsão do tempo, que tem uma assertividade de no mínimo 75% para qualquer área do Brasil hoje, mas tem regiões que a gente chega em uma assertividade de até 90%, tá? Além disso, eles ficam muito felizes porque é um produto muito simples de se instalar, é um produto que não dá manutenção, e o produtor rural, a gente sabe muito bem, o quão corrido é a vida de um produtor rural. Ele não quer um dispositivo, um equipamento a mais para dar problema no campo, ele quer uma coisa que resolva o problema dele, e ele sente principalmente no bolso, tá? Porque a nossa empresa, a nossa tecnologia é a única capaz de fazer sugestões de manejos, porque a gente tem dado do clima, tem dado da previsão do tempo e tem dado do solo. Então, a gente sabe exatamente o que e quando o produtor consegue realizar algum tipo de manejo, entendeu? Então, a gente consegue dar para o produtor a melhor janela de plantio, a melhor janela de colheita, a melhor janela de irrigação ou de pulverização. E isso ele sente no bolso, porque às vezes ele deixa de colher num dia X e colhe 2 dias antes ou 2 dias depois, e ele vai colher uma lavoura com maior densidade vegetal, porque ele identificou que ela estava no ápice de densidade vegetal dela. Ou senão ele vai pulverizar em um período melhor, vai pulverizar num horário e num dia específico que vai fazer com que ele não perca tanta pulverização e não jogue dinheiro fora, né? Não gaste dinheiro à toa. Ok, meu caro Yuri Martinez, muito obrigado pela entrevista, excelente conteúdo, Emanuel, explicado em detalhes aqui para o Expedição Agro pelo nosso querido Yuri. Inovação tecnológica que vem a somar muito aí para os produtores rurais, para todo mundo do campo e que precisa dessa informação precisa para não errar na hora de plantar e colher.